Amigo de turma, eu me formei na mesma turma que ele, a gente na mesma sala, sentávamos perto um do outro. Era um excelente profissional, tanto é que hoje era a folga dele e ele estava trabalhando. Então, por aí a gente já vê a dedicação dele para o trabalho. Para quem teve um mínimo de contato com ele, sabia, né, o caráter da pessoa humilde, pessoa batalhadora que veio de baixo, correu atrás de seus sonhos. Estava inclusive aprovado em outro concurso na cidade natal, no estado natal dele. No futuro breve ia se tornar promotor de justiça, né? Um fatídico dia pra gente. Mais um policial que é morto no exercício do seu dever. Então a gente pede, principalmente para a população, que cuidem mais de seus policiais, que amem seus policiais. São pessoas que literalmente, hoje infelizmente, literalmente deu a vida em prol de um terceiro que não tem vínculo nenhum com ele. Hoje é mais uma família que chora, uma família cuja mãe não vai conseguir mais falar com seu filho. Um momento difícil para a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Um delegado com sede de justiça, morto a tiros no momento que exercia atividade no dia da folga. Assim era o delegado de Brejo da Madre de Deus, Anderson Liberato, de 32 anos. Dedicado, ele queria cumprir 2 mandados de prisão que haviam acabado de ser expedidos pela Justiça, em desfavor de um casal que ele vinha investigando. José Carlos Santana Júnior, de 43 anos, e Elisângela Almeida Alves Santana, de 42 anos, que teriam encomendado a morte de um tio da mulher a quem deviam um valor em dinheiro. Eles estavam sendo investigados pelo homicídio do tio da Elisângela. E o delegado, junto com sua equipe de investigação, tinha feito uma investigação já preliminar e chegado a esses possíveis autores. Eles, inclusive iam ser presos temporariamente para que as investigações finalizassem nesse sentido. 17 de abril de 2021, os policiais civis chegaram ao primeiro andar no centro de Jataúba e deram voz de prisão para a mulher. Logo em seguida, o delegado Anderson Liberato foi surpreendido e baleado 3 vezes pelo outro alvo, o José Carlos Santana. Mesmo ferido, Anderson conseguiu acertar o homem uma vez. O delegado deu entrada na unidade mista de Jataúba com parada cardíaca e não resistiu ao ferimento na região do tórax. Morreu antes mesmo das equipes realizarem a transferência para uma unidade de saúde melhor equipada. Quanto ao responsável pela morte do delegado, como ele também havia sido baleado durante a troca de tiros, foi encaminhado ao Hospital Regional do Agreste. Aqui na entrada de Caruaru, a ambulância do SAMU foi interceptada por homens armados, que executaram o acusado dentro do veículo. A mulher de 42 anos cumpre pena na colônia penal feminina de Buíque. A delegada Érica Feitosa encarou o maior desafio da carreira dela. Se emociona ao lembrar que estava de plantão e foi ao local do crime onde a vítima era um colega, um amigo, antes mesmo de entrarem juntos na polícia. Por mais que a gente se prepare, estude para concurso, tenha a academia de polícia, ninguém está preparado para uma situação daquela e também para fazer um procedimento de um amigo naquela situação. E antes do profissional, vem do lado humano. Com certeza, com certeza. Quando finalizou tudo e infelizmente veio a notícia da morte de Anderson, ainda tinha todo o procedimento policial para ser feito, de flagrante, do local de crime e tudo mais, e eu e a Emma, a gente ainda teve que fazer tudo isso. Então, não sei de onde é que a gente tirou forças, mas a gente conseguiu finalizar. A Emma foi para um canto, eu fui para outro, e a gente fez o que tinha de ser feito. Mas realmente tentar ser profissional numa situação dessa foi bem complicado. O casal de delegados, Érica e Eimar, fizeram parte da mesma turma de formação de novos delegados e guardam essas imagens com muito carinho e saudades. São lembranças, os momentos especiais que passaram junto com Anderson, como a festa de casamento deles. Nós éramos muito próximos, uma ligação muito boa, tinham personalidade muito parecida, com
com a minha, assim como os demais colegas. Gostos. A gente se divertia muito também na hora de lazer. Mantínhamos sempre o contato um com o outro, por telefone ou pessoalmente. Ele costumava ir lá em casa, frequentava minha casa, levava presentes para minha filha, para minha esposa. A Érica também era muito amiga dele. Então, assim, ele era um cara muito esforçado, sempre conseguiu atingir todos os objetivos dele, né? E sempre rodeado de muitos amigos, sempre foi muito querido por todos. Nunca tive conhecimento de que Anderson era uma pessoa que tinha inimigos, tinha desavenças. E era um cara muito querido, sabe? Então, que comoveu bastante a gente, sabe? Fica a lembrança do menino humilde do Ceará que um dia sonhou ser delegado. Conseguiu passar no concurso com muito esforço. Passou a ajudar a família e quem mais precisasse. E estava prestes a se tornar promotor. Ele falava que sempre queria era progredir mais ainda, né? Era o que ele sempre falava. Estudava bastante, né? Mesmo na carreira de delegado, mas mesmo assim ele estudava constantemente para ingressar em mais alguma coisa bem melhor. Muito prestativo, acolhedor, muito amigo. Os amigos, ele tem bastante amigo, né? Um rapaz cuidador da irmã, minha filha, né? Irmã dele. Ele se preocupava muito com o futuro dela. E também cuidava muito da mãe dele, né? Que ele não deixava faltar nada. Que tivesse ao alcance dele. Ele sempre fazia de tudo pela mãe dele e pela irmã. E por mim também, é lógico. As conquistas impulsionavam cada vez mais a alegria de viver uma vida interrompida. Eu me sinto muito honrada, assim, de ter partilhado esses momentos, essas alegrias. Ele sempre gostava muito de escutar música, de dançar, de comemorar a vida. Ele tinha muito amor pela família, pelos amigos, né? As pessoas que tiveram algum tipo de contato com o Anderson e que tiveram amizade com ele, sabe o quanto ele era alegre, né? O quanto ele tornava o dia a dia mais leve, o quanto ele sempre focava na solução, o quanto ele gostava de estar muito presente na vida das pessoas que ele amava, assim. Ele sempre gostava de deixar ali a sua marca, o seu jeito, o seu bom humor. Nestes 15 anos, o Sem Meias Palavras também noticiou outra grande perda na Polícia Civil há 13 anos. A data era 23 de março de 2009. O então delegado regional de Caruaru, Fernando Machado, era morto a tiros na frente da casa onde morava, em Palmares, quando se preparava para sair com a mulher e as duas filhas, que tinham 3 e 8 anos na época. A criança de 3 chegou a ser atingida de raspão. 3 assaltantes se aproximaram do carro e efetuaram os disparos. Fernando chegou a trocar tiros com os bandidos, deixando um deles ferido, mas acabou sendo atingido mortalmente. A perda é para sempre, para quem não convive mais com o ente querido, amoroso e presente com a família. Nada mais é como era antes, né? Éramos muito felizes, ele participava de todas, fazia questão de participar de festas comemorativas com a gente, sempre muito presente, vinha todos os dias aqui em casa, dar a bênção aos meus pais, né? Ligava muito para saber como eu estava, se eu estava bem, se eu estava em casa, preocupado demais com a gente, carinhoso, atencioso demais. Vivia sempre em função da família. Gostava muito de brincar, de passear com a família, com os cachorros. Ele tinha esse jeito de ele conseguia, né, ser um bom filho, um bom pai, um bom irmão, bom amigo, um excelente profissional, brilhante, tentava ser sempre muito justo com tudo. Os acusados foram condenados em júri popular no dia 30 de março de 2016, 7 anos após o crime de latrocínio, roubo seguido de morte que vitimou o delegado. Eles pegaram penas de 24 a 26 anos de prisão. Robinson Joaquim de Santana cumpre pena no presídio Tacaimbó. Erivaldo Barreto da Silva está recolhido em um presídio do estado de Alagoas e José Vanderlei Rodrigues Gomes foi beneficiado com a progressão de regime e encontra-se no semiaberto em Canhotinho.
Começamos ontem mostrando as mortes de policiais militares e encerramos agora com os crimes envolvendo delegados. Casos que revelam a fragilidade e o risco que estes profissionais correm ao defenderem uma sociedade mais segura e justa. Ao vê-lo ali, poderia ser eu, poderia ser Aimar, porque o que ocasionou, infelizmente, né, o fim de Anderson foi algo costumeiro na nossa atividade, que a gente sempre faz e que não é valorizado, mas é que é uma coisa costumeira a gente tá indo cumprir mandado de prisão. Não é uma coisa fora do comum, é do nosso dia a dia. Então, ver Anderson naquele estado, infelizmente, o óbito dele ter decorrido de algo tão comum na nossa profissão, e conhecendo, né, foi inegável, assim, a gente eu o tempo inteiro me ver naquela situação, ver Aimar, ver outros colegas, então realmente foi bastante doloroso. Herói, parceiro, tu é herói, irmão! Atenção,